Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda, operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube, jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme venda. E você, acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com mais notícias. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamentos de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem renovação de zagueiro, dúvida no time que vai encarar o Atlético Paranaense e uma entrevista pra lá de polêmica de Romeu Tuma Júnior, o presidente do conselho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Vamos começar pela parte boa, né? Gustavo Henrique renovou o seu contrato, teve seu contrato renovado, ele iria até o final desta temporada, mas o Corinthians estendeu o seu contrato até 31 de dezembro de 2027. Titular absoluto do Corinthians, ele teve momentos de oscilação, como aliás todos os defensores do time em algum momento, mas dá para dizer que hoje o Gustavo Henrique é titular, assim, sem sombra de dúvidas, ao lado do André Ramalho. Eles vêm fazendo a dupla titular.
o sistema favoreceu, o time do Dorival Júnior ele tem esse benefício, esse acréscimo, eu diria, em relação ao time do Ramon Dias, que tinha lá suas valências, suas virtudes, a gente não deixa de reconhecer, é um time que foi campeão paulista, inclusive, mas que tinha alguns problemas defensivos endêmicos no time, que eram, assim, difíceis de controlar. O Dorival, ele demorou a engrenar na parte criativa do time, na parte construtiva, mas é fato que defensivamente foi a primeira medida do Dorival. E com isso, ele conseguiu potencializar futebol de alguns jogadores, como dos laterais, como agora dos defensores. Então, Gustavo Henrique teve seu contrato renovado, tá tranquilo, tem outras renovações sendo encaminhadas, outras que a gente não sabe exatamente se vão acontecer, tem jogadores com contrato até o final do ano, apenas, como o Fabrício Angileri, por exemplo, que está já em negociações para renovar o seu contrato. Ángel Romero é um jogador que a gente não sabe verdadeiramente se o Corinthians vai permanecer com ele, vive talvez a sua pior fase, o seu pior momento técnico no clube de todas as passagens, né? Tá muito mal o Romero. O Maicon, que segue aquela saga de empréstimos do Shakhtar Donetsk, viveu muito com lesões, né, desde o seu retorno, o Maicon, mas nesse momento está sendo importante para o time. Então, tem muita coisa para acontecer até o final da temporada. Vamos focar aqui no fato que é a renovação com o Gustavo Henrique. Aliás, falei do Maicon, e é importante a gente já começar a traçar esse time que vai encarar o Atlético Paranaense. Né? Eu vou fazer um vídeo pré-jogo ainda, que vai ser exibido nessa quarta-feira, mas é importante a gente dizer, o Ranieri está fora, né? Na verdade, o Ranieri teve um problema que a gente não sabe exatamente o tempo de retorno, né? Uma lesão no músculo posterior da coxa. Em outros momentos ele ficou de fora cerca de 3 a 4 semanas, né? Por conta dessa lesão. Um jogador muito importante, na minha opinião, o que dá justamente essa sustentação ali para o meio. E talvez isso indique que o Maicon, por exemplo, que estava tão bem numa função até um pouco mais à frente, até pela consistência que dá o Ranieri, tenha que retornar agora para a primeira função. Não acho que o jogo ofereça grandes problemas, de verdade. O Corinthians vai ter o retorno do seu trio, Garro, Memphis e Yuri, como titulares. Um trio que tem, assim, grandes serviços prestados desde o ano passado, né? É um trio responsável pelos grandes momentos que esse time vivenciou da temporada passada para cá. E em algum momento um deles se ausentou, muitas vezes mais de um deles, né? E o Corinthians teve dificuldades. O Dorival teve que encontrar soluções no meio do caminho, mas esse trio está de volta, é uma grande notícia. E contra um adversário que vive lá a sua vida na Série B, com dificuldades, perdeu o primeiro jogo em casa para o Corinthians, então tem uma vantagem estabelecida. Não acho que a ausência do Ranieri, embora importante para o time, seja significativa nesse jogo especificamente. Mas vamos lá, né? A dúvida no time, ela está justamente na segunda função. Porque aí o Maicon deixa de fazer o segundo homem, vem para a primeira função no meio-campo, e ali, nesse setor, você tem o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, o Memphis e o Yuri. Quem faz essa outra função no meio-campo? O Charles ou o José Martínez, por exemplo, que também está com uma lesão na mão, está servindo a Venezuela na data FIFA, vai voltar de voo fretado, não sei o quê. Então, assim, a tendência é que seja o Charles mesmo, que tá com aquela deficiência de ferro, mostrou cansaço em alguns jogos, tecnicamente também deixa a desejar. É um problema, deixa de ser um problema. Não acho que será significativo para o jogo, mas não deixa de ser um problema que o Dorival tem ali no meio campo e não deixa de se tratar de uma dúvida. Em relação aos demais, né? Dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais com Hugo Souza no gol, tá? Esse deve ser o time diante do Furacão. Se a gente tiver mais novidades, ainda projetando a quarta-feira, né, no pré-jogo, a gente estabelece outras possibilidades de time. Antes de eu falar da entrevista com o Romeu Tuma Júnior, que tem coisas importantes para a gente tratar, vamos falar do Romeu Tuma Júnior, que concedeu uma entrevista coletiva ao lado de Leonardo Pantaleão, o vice-presidente do Conselho, que foi eleito, inclusive, agora nessa última eleição, que também elegeu Osmar Stabile como presidente do clube até o fim de 2026, quando ocorrerão novas eleições. O Tuma, ele concedeu essa entrevista junto do Pantaleão para explicar algumas situações. Por exemplo, o Ministério Público estava alegando uma demora na entrega de documentos do clube, do Conselho, para apurar com mais intensidade, né, os
os cartões corporativos dos ex-presidentes, ali no período entre 2018 e 2024. O clube, inclusive, emitiu uma nota durante o dia e na entrevista eles explicaram que não era tão simples assim localizar alguns documentos, que na invasão que aconteceu no Parque São Jorge, lá no final de maio, alguns documentos foram extraviados, então eles tiveram que correr atrás novamente e tal. Então eles explicaram a demora e falaram que esses documentos já estão nas mãos do MP, já estão entregues para que a fiscalização continue. E aí o Tuma falou sobre várias maneiras, né, sobre várias questões, né, de muitas vezes ele passar pano para uma parte ou outra do clube, ele disse que não tem nada disso e tudo mais, mas vamos lá, as principais informações dadas por ele nessa entrevista. Primeiro, documentos entregues. Segundo, a reforma do estatuto ela está acontecendo. Eu acho que isso é uma vitória, é uma conquista do torcedor, especialmente, que em toda a sua manifestação, em todo o seu protesto, exigiu uma reforma estatutária, com várias mudanças, né, que estão sendo estudadas, colocadas numa comissão que foi designada para isso e que vai colocar para aprovação desse conselho até o mês que vem, até o mês de outubro. Depois, inclusive até o final do ano, essa nova reforma vai para o pátio, vai para que o fiel torcedor, né, numa assembleia lá, consiga definir pela reforma no estatuto. E aí, entre vários modelos lá, estão inclusive a possibilidade do fiel torcedor, né, votar efetivamente, ampliando muito mais o leque dos hoje aptos a votar, dos hoje votantes, que são 4.000, né, dentro de um universo tão grande como é o do Esporte Clube Corinthians Paulista na eleição para presidente. E se isso aprovado, já valeria para as próximas eleições, né? Quando o Stabile, que inclusive pode até se candidatar, mas enfim, deixará o cargo ou não ao fim de 26, ao fim de 2026. Ocorrerão novas eleições e aí sim o sócio fiel torcedor, o associado, né, na verdade, vai poder eleger o presidente se tudo isso for aprovado. E tem outras medidas também que estão, mas essa é a mais importante, essa é uma luta, uma briga do torcedor para que o Corinthians, tão democrático na sua história, possa ser efetivamente, né, nesse período, porque não dá para a gente considerar como democrático um clube que tem mais de 30 milhões de torcedores e que apenas 4.000 escolhem um novo presidente. Então, e aí tem eleições indiretas, enfim, né, que muitas vezes definem os rumos do clube. O Corinthians tem uma massa, uma torcida tão influente na vida do clube, precisa que isso aconteça de uma forma muito mais intensa e a reforma do estatuto traz isso. Agora, o que me chamou a atenção, e eu não sei se vocês viram essa notícia, foi que no encerramento da entrevista coletiva, o Tuma, ele simplesmente, ele sem ser perguntado, ele até sabe do que ele vai dizer, porque ele fala assim, eu ia dizer algo que ia dar polêmica, mas eu não vou. E aí, eu não sei se é a assessoria de imprensa ou se são os repórteres presentes que dizem, não, agora fala, tipo, o que você quer falar? E aí ele fala a respeito da dívida do clube com a Arena Corinthians. Com a Arena Corinthians. Eu vou deixar o sobe-som aqui para vocês, porque a entrevista coletiva já tinha terminado. Não tinha mais perguntas. Ninguém questionou o Tuma sobre isso, até porque ele é o presidente do conselho. Ele não tem nada a ver com o comando do estádio, com a vida financeira do clube. Ele não tem nada a ver com a gestão, teoricamente. E ele se manifestou dessa forma. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada aos 11 profissionais da imprensa que fizeram as perguntas. Eu soltar uma pérola polêmica aqui, mas ia resumir a entrevista a isso, eu não vou falar. Não, pode falar. Não, negócio de... Onde eu começaria negócio de resolver o problema da dívida, eu começaria na Caixa. Mas deixa pra lá, não vou falar não. Rapidinho, assim. Só isso mesmo? Quer falar? Não quero falar porque vai dar uma confusão danada. Eu acho que tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas assim, eu sou presidente do conselho, eu sou do conselho, eu não mando nada aqui. Os caras acham que eu mando no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão para de pagar. Para de pagar o estádio, vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes, vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida, resolve o problema na Caixa com a Caixa.
Acabou. Começa por aí. Nós temos que achar uma solução. Não temos dinheiro. Começa a resolver os problemas. Acabou. Um abraço. É bom que se diga que... Porque o torcedor pode receber essa informação do tipo assim, caramba, o Corinthians não vai mais pagar o estádio. Muitos podem até concordar dizendo, pô, acho uma boa. Para de pagar o estádio e usa essa grana realmente para pagar o transferban, para pagar dívidas com empresários, dívidas mais urgentes. É isso que tem que fazer mesmo. E pode ter gente que não concorde. Não, como assim vai deixar de pagar o estádio? Pô, a Gaviões da Fiel fez uma mobilização com a Caixa Econômica Federal numa arrecadação que, ok, parou nos 40 milhões, mas são 40 milhões. O problema é que a dívida é quase 700, mas arrecadou 40 milhões, aí agora a gente vai dizer que não tem que pagar? Como assim? Primeiro é bom que se diga, o Romeu Tuma Júnior, como ele mesmo disse no vídeo, ele não manda nada. Então, essa foi uma sugestão. Daqui a pouco o torcedor ouve a notícia e fala, caraca, o Corinthians vai parar. Não. O Tuma não tem nada. Se o presidente do clube, o Osmar Stabile hoje, desse essa declaração, opa, o impacto seria muito maior. Porque aí ele estaria decidindo o que fazer. Decidindo o que fazer. Tá nas mãos dele. Ele pode simplesmente parar de pagar, sei lá, entrar numa negociação, trocar o fundo. Acho que ele não vai fazer isso. Mas o Romeu Tuma Júnior, ele não tem, digamos assim, ingerência nessa questão. Não cabe a ele. Foi uma sugestão. Por que ele fez essa sugestão sem ser perguntado, ao final da entrevista coletiva, querendo falar sobre isso? Não sei. Isso a gente vai descobrir ali na frente. Mas é curioso. É curioso porque é uma ideia ousada. O Corinthians tem que negociar com a Caixa. Isso a gente sabe. Aliás, o André Sanches prometeu, né? Prometeu com todas as letras que o assunto da Caixa seria resolvido. O Duílio chegou a dizer que o assunto já estava resolvido. E não está. E a dívida só cresce. Eu realmente não tenho uma posição se isso seria legal, inclusive legal no termo jurídico da coisa. Você parar de pagar, e aí? Esse juro vai para quando? Não dá para agir dessa maneira. Tem outras dívidas para pagar, eu sei, mas o Corinthians contraiu essa dívida. E aí? Você faz o quê? Então, assim, foi uma sugestão, no mínimo, curiosa. Quero saber o que vocês acharam a respeito disso e da entrevista coletiva, se vocês assistiram ou não e o que vocês acharam, pelo menos, desse resumo. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Acabou a data FIFA, rapaziada. Tá acabando, né? Essa semana tem jogo importante, decisão, e a gente vai estar aqui com vídeos, lives e tudo pra você. Valeu? Até. Tchau.